Olá, meus queridos cursistas do Instituto Getsemane Capacita, na modalidade EAD, no curso à distância, onde estamos trabalhando a matéria, o terapeuta holístico em toxicodependência, né? Como formar um terapeuta holístico em toxicodependência, né? E nesta matéria agora nós vamos falar sobre o que os dependentes esperam de um terapeuta holístico em toxicodependência, né? Então, muitas das vezes o terapeuta holístico ele acaba virando espelho, né? Espelho porque as pessoas olham para ele e quer ver nele aquilo que um espelho transmite, né? O espelho às vezes transmite uma beleza ou também transmite uma feiura, né? E muitas das vezes o grande desafio do terapeuta holístico é ele ser transparente em suas ações, né? Em primeiro lugar, o que os dependentes, os pacientes, os acolhidos esperam do terapeuta holístico em toxicodependência? Em primeiro lugar, conhecimento sobre a dependência química e como doença, né? Muita gente até espiritualiza a dependência química, levando para o lado religioso, né? E muitas das vezes a dependência química, ela está em três âmbitos, né? Tanto no âmbito espiritual, como no âmbito social, como no âmbito psíquico, enfim, tem várias áreas que a dependência química ela consegue atingir o ser humano, né? E principalmente como doença. Por quê? Como doença ela traz transtorno, né? Ela traz comportamentos inadequados, a pessoa não tem controle sobre a doença. Então, enxergar, trazer isso e mostrar para o acolhido, para o paciente, é fundamental no papel do terapeuta holístico, né? Segunda coisa, habilidade de desenvolver o tratamento. Ou seja, ele tem que ter habilidade, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que ter manejo, né? E muitas das vezes o cara se perde, por quê? Ele sempre está copiando aquilo que os outros fazem, ele sempre está fazendo aquilo que o outro faz, e ele mesmo não procura adquirir habilidades, mudar um pouco a mudar um pouco a estratégia, mudar um pouco a metodologia, a forma como ele vem trabalhando. Então essas habilidades vai ser desenvolvida de acordo com o quê? Com aquilo que o terapeuta holístico em toxicodependência vai trazer de novo, né? Não ficar na mesmice, né? Tentar trazer algumas coisas que vai gerar mudança comportamental no dependente químico. É isso que ele quer ver, você entendeu? Não mesmo a mesmice. Por que o cara tem dificuldade para ir para reunião? Por que o cara muitas das vezes, não vou para reunião porque o cara vai falar a mesma coisa, né? Ele não muda a linguagem, ele não muda a forma como traz. Você pode trazer a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Você pode trazer o mesmo assunto, mas de maneira diferente, onde que a pessoa ele vai olhar para o terapeuta holístico em toxicodependência com a visão diferenciada, né? Terceiro item, personalidade para aceitar o problema da dependência química, né? O que é isso? O terapeuta ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ter uma definição do seu comportamento, a maneira que ele pensa. Às vezes nem tudo que a gente pensa a gente consegue fazer, mas ele tem que entender e aceitar que ele está diante de um problema, e esse problema se chama dependência química, que está embutido dentro do indivíduo, na sua questão mental, na sua questão espiritual, na sua questão social. Então por isso que essa personalidade do terapeuta holístico em toxicodependência é fundamental para que ele mantenha a sua postura diante do dependente químico. Quarto, equidade, né? A equidade é uma palavra muito linda, muito bonita, mas na prática a gente consegue trazer ela. A equidade é olhar com igualdade, olhar para as pessoas não simplesmente por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela é, não, olhar com igualdade, entender que o indivíduo tem um problema, olhar para ele procurando ajudá-lo, não levá-lo ao quê? A um caminho negativo, né? Quinto ponto, capacidade para acompanhar a evolução do tratamento. O que é isso? Muitas das vezes o indivíduo não consegue acompanhar a evolução do tratamento. Ele não faz uma ficha, ele não faz um relatório, todas as reuniões que ele faz, ele não anota nada, não observa nada, entendeu? Ele não acompanha nada. E como é que ele vai desenvolver uma evolução? Às vezes a maneira como o próprio paciente ou acolhido chega nele, ele vai transmitir para ele o seu problema ou a sua evolução, entendeu? Então, este quinto item
item, a capacidade para acompanhar, ele é fundamental no processo para que o próprio dependente químico veja que o terapeuta holístico está interessado na evolução do seu tratamento, né? Sexto item, sinceridade e honestidade, né? Aí nós lembramos daqueles 4 princípios para a recuperação, né? Mente aberta, boa vontade, né? Humildade, honestidade. Se você não enxerga isto no terapeuta holístico, você vai enxergar em quem, né? Eu trabalhei numa instituição aí que eu trouxe esses 4 princípios para os residentes, né? Falei para eles, quais são os 4 princípios da recuperação? Mente aberta, boa vontade, humildade, honestidade. E você consegue entender isso? Aí o residente foi e me falou assim, olha, o senhor como terapeuta, o senhor pode me dizer se o seu presidente, o seu diretor é realmente honesto? Aí eu parei e me travou, né? Porque depois que eu fui entender que aquele diretor tinha uns comportamentos inadequados dentro daquela instituição. Veja bem como é que o dependente, o acolhido, observa com quem está trabalhando com ele, né? Então, essa sinceridade e honestidade tem que ser uma coisa transparente que os próprios dependentes químicos vão ver aí, né? E esperam isso do terapeuta holístico. E o 8º, né? Ou melhor, o 7º, desculpa, é o senso de humor, né? O cara tem que ter um equilíbrio no humor, né? Não ficar aí debochando, tirando sarro de residente, de acolhido, né? Sempre trazendo para desgraça elogio, um desgraçado uma vez, um desgraçado para sempre. Que nada, ele tem que ter um senso de humor que motiva o cara. Tem que trazer um senso de humor que traz alegria e o cara se espelha nisso, né? 8º, aparência. Rapaz, esse negócio de aparência é um negócio, né? Eu já tive observando muitas vezes em certas instituições que o terapeuta tá mais para um comportamento de mendigo. Ele não se veste bem, tem roupa, mas fica guardando lá, parece que vai deixar para o próximo dilúvio, né? Ele não se arruma, não se ajeita, mantém lá aquela postura, diz que é humilde, né? Só andando com roupa rasgada, para com isso, né? O terapeuta holístico tem que estar andando, né, de acordo com a sua realidade, com a sua condição do bolso, né, com a boa aparência, que isso vai trazer um peso, né, na observação. O cara às vezes tem terapeuta que nem banho gosta de tomar, rapaz, e vai mandar os dependentes lá em tratamento, né? Ó, você tem que cuidar da sua higiene, mas ele mesmo a dele não cuida. É o contraste daquilo que se diz e daquilo que se faz, ok? Então, meus queridos, terminamos aqui esta matéria, né? Esperamos que você possa ter compreendido. Qualquer dúvida, estamos aí à sua disposição. Isso aí, Getsemane Capacita, ok? Um grande abraço, Walter Soares.